Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar os resultados aí dos jogos de ida da segunda fase da Série D. E é o seguinte, gente, dos 16 jogos que nós tivemos, 10 jogos finalizaram aí no empate e apenas dois times que foram ali os mandantes, né, que jogaram em casa, conseguiram a vitória. E esses dois times foram os times aí do Espírito Santo, gente, o Nova Venécia e o Real Noroeste. E vamos falar logo dos jogos que finalizaram no 0-0, porque eu estou imaginando que esses jogos aí, gente, no jogo da volta, vai finalizar ali nos pênaltis, viu? Eu acho que a classificação vai sair nos pênaltis e se você é um torcedor aí de algum desses times, já vai preparando o coração porque você vai sofrer. No sábado a gente teve o Juventude Samas e o Amazonas Futebol Clube se enfrentando lá no Pinheirão, em São Mateus do Maranhão. E apesar de a gente confiar aí no Amazonas, ele não fez nada, a gente amarelou, né? A onça amarelou, não conseguiu bater aí o Juventude Samas. E agora, será que o Amazonas vai conseguir bater a Juventude Samas na casa dele? Eis a questão, né? Eu estou super confiante nele, acho que ele pode conseguir sim na casa dele. Mas na casa da Juventude Samas não foi bem assim, os dois finalizaram ali no 0-0. O segundo jogo, que também ficou no 0-0 no sábado, foi lá no Olímpico Regional, entre o Cascavel e o Paraná. Apesar de ambas as equipes terem boas chances, ficaram zeradas. E a decisão ficou para a casa ali do Paraná, que eu acho que em casa ele vai super bem, deve passar do Cascavel com facilidade. Porém, eu não descarto que eles vão para os pênaltis, porque são duas equipes muito boas e deram trabalho aí uma para a outra. E o terceiro jogo, que também ficou no 0-0, foi o São Raimundo de Roraima, que encarou ali o Motoclube do Maranhão, lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. E o destaque desse jogo foram os goleiros, que não deixaram passar nada, foram super bem em campo. E o Motoclube, que se mostrou muito bem na fase de grupos, encarou aí o São Raimundo de Roraima e teve muita dificuldade com ele. E acho que ele irá sofrer sim no jogo da volta, porém ele tem essa vantagem que vai finalizar ali em casa, e geralmente ele vai super bem em casa. Então pode ser que ele consiga resolver ali no tempo normal, né, sem precisar dos pênaltis. Já no domingo, o Operário do Mato Grosso encarou o Pouso Alegre de Minas Gerais e também ficaram no 0-0. Apesar do Pouso Alegre ter ido bem em campo, o Operário também deu ali um pouquinho de trabalho e finalizaram zerados. Só que o Pouso Alegre geralmente em casa ele vai super bem e por isso eu imagino que no jogo da volta ele consiga ali passar do Operário facilmente. Já o segundo duelo foi entre o Santa Cruz e o Retrô. As duas equipes pernambucanas ficaram também no 0-0. Eu até imaginei que o Retrô iria golear o Santa Cruz, mas não foi o que aconteceu e ficaram zerados. O Santa teve muita chance, assim como o Retrô, mas os dois goleiros foram muito bons em campo. Tivemos também ali um lance, né, de possível pênalti, mas o árbitro mandou seguir o jogo, não foi nada. E finalizaram ali zerados. Vale lembrar que o Santa, assim, lotou o Arruda, teve ali o apoio da sua torcida, e isso foi muito positivo para ele. E agora vamos decidir no jogo da volta, que eu ainda estou confiante no Retrô. Apesar do Santa Cruz ter segurado muito bem o Retrô, eu acho que o Retrô ainda pode se sair superior ao Santa na volta. E lá no Laertão tivemos também o Costa Rica finalizando aí o jogo contra o Bahia de Feira no 0-0. Eu imaginei que o Bahia de Feira iria se sair super bem nesse jogo de ida, mas também não foi o que aconteceu. Ficaram aí zerados, ambos tiveram ali boas chances, mas não aproveitaram. E agora a decisão ficou lá para a Arena Cajueiro e eu ainda estou confiante aí no Bahia de Feira. Acho que na volta ele consegue sim se classificar em cima aí do Costa Rica sem ir para os pênaltis. Ainda seguindo a sequência de empates, tivemos 3 empates que ficaram no 1-1. E o primeiro deles que a gente vai comentar é o do Pacajus, que encarou o Rio Branco do Acre. E apesar do Pacajus ter saído na frente, conseguiu segurar ali o 1-0 por bastante tempo. Quando chegou no segundo tempo, o Rio Branco foi lá e fez o gol do empate. E finalizaram assim. O que é muito bom para o Rio Branco, que vai definir aí em casa e terá ali o apoio da torcida no Florestão. Eu acho que faz toda a diferença, né, o apoio ali da torcida. E você acha que a torcida faz diferença ou não faz? Eu acho que faz, viu, gente? Eu acho que faz. Mas é aquela coisa, né, gente? A torcida também não faz milagre, né? Porque se o time não ajuda, como é que a torcida vai, né, fazer alguma coisa? Quem tá em campo não é a torcida, né, gente? Assim, né, ela tá ali na arquibancada, né? Tá bem pertinho. Mas, né, gente, tudo depende da equipe ali. E tem equipe que não sabe aproveitar, tem equipe que amarela mesmo.
E o outro empate aí também no 1-1 foi entre o Oeste e o Caxias. E lá na Arena Barueri, o Oeste saiu na frente fazendo 1-0 em cima do Caxias, que só foi conseguir o gol do empate lá aos 43 do segundo tempo. Porém, lá no Centenário, no jogo da volta, acho que a história vai ser diferente. Estou super confiante no Caxias, apesar dele não ter ido muito bem nesse jogo. Em casa, eu acredito que ele irá super bem e conseguirá, né, se classificar em cima do Oeste. E o outro jogão que ficou aí no 1-1 foi entre o Azures, que encarou o São Bernardo. E esse jogo deu o que falar. Isso porque o Azures, ele saiu na frente do São Bernardo, ainda no primeiro tempo fez ali o gol e manteve essa vitória. E aí, quando chegou aos 35 do segundo tempo, o goleiro Caio, né, do Azures, ele acabou, gente, dando uma vacilada na hora de defender o lance. E ele fez um gol contra, gente, isso mesmo, ele fez um gol contra, coitado, né, e deu o gol ali ao São Bernardo, que empatou a partida ali no 1-1. E agora o São Bernardo tem a faca e o queijo na mão, né? Será que eles vão conseguir passar pelo Azures, gente, no segundo jogo? Porque o goleiro do Azures vai vir, né, com sangue nos olhos aí para o segundo jogo. Porém, o São Bernardo também, né, tem um goleiro muito bom, apesar de ter tomado mais um gol hoje. Parece que aquela fase que a gente viu na fase de grupos ficou lá atrás mesmo e agora é uma outra fase. E agora vamos ver como é que o São Bernardo vai sair no jogo da volta. Eu estou imaginando que ele vai sair super bem e deve conseguir a classificação em cima do Azures. E no último jogo que finalizou aí no empate, dessa vez um empate bem emocionante, foi o duelo entre o São Raimundo de Manaus e o Tocantinópolis do Tocantins, que finalizaram a partida num 2-2. O São Raimundo de Manaus ele ainda saiu na frente no primeiro tempo, fez um gol ali aos 19 minutos, e nisso, né, nos acréscimos tivemos o empate do Tocantinópolis. Aí quando chegou no segundo tempo, né, o São Raimundo também saiu na frente, e logo em seguida o Tocantinópolis foi lá e empatou o jogo. E assim seguiu até o final do jogo, né, finalizando ali num 2-2. E eu estou imaginando que em casa, né, o Tocantinópolis vai ter uma chance muito grande de passar, ainda mais pelo jogo que a gente viu. E apesar do São Raimundo ter ido muito bem em campo, na casa ali do Tocantinópolis ele deve sofrer, viu? Então eu estou imaginando que o Tocantinópolis deve sair com a classificação em cima do São Raimundo. E agora a gente vai para os jogos que finalizaram com vitórias, né? Vamos iniciar logo pelo Souza, que encarou o Lagarto de Sergipe e deu aí a vitória para o Lagarto, gente. O visitante conseguiu ganhar do mandante por 1-0. E esse gol do Lagarto saiu aos 7 minutos do segundo tempo. E eu imagino que na volta o Lagarto vai passar super fácil também no tempo normal em cima do Souza. E outro time que eu imagino que vai conseguir a classificação também no tempo normal e talvez até de goleada é o América de Natal, gente. Ele que encarou a Jacuipense da Bahia e ganhou também. Ele, como visitante, conseguiu ganhar dela por 1-0. E esse gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. E o segundo jogo, com certeza, eu imagino que vem aí uma vitória do América de Natal. Ele que irá jogar lá na Arena das Dunas e com certeza a arena irá lotar e eles vão passar aí para a próxima fase. E o outro duelo que também finalizou aí com uma vitória dos visitantes foi o duelo entre a Portuguesa e o Aimoré. O Aimoré foi lá e conseguiu fazer um gol na Portuguesa, isso lá na casa da Portuguesa, no Luso Brasileiro, e finalizou o jogo ali no 1-0. Também estou super confiante no Aimoré, acho que lá no Cristo Rei, no jogo da volta, ele deve ir super bem e ganhar facilmente da Portuguesa. Mas a Portuguesa, a gente viu que ela também gosta ali de se defender bastante, e não duvido que ela tente ali fazer um golzinho, né, para ampliar aí a sua vantagem e tentar pelo menos ir para os pênaltis. E no embate entre o Afogados e o Asa de Arapiraca, o Asa se deu super bem. Conseguiu fazer 2-0 no Afogados ainda no primeiro tempo. Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, um dos artilheiros aí da Série D, o Anderson Chaves, conseguiu fazer um gol, né, para tentar diminuir essa vantagem do Asa em cima do Afogados e fazer, né, com que no segundo jogo o Afogados ainda tenha um pouquinho ali de chance, né, em cima do Asa. Porém, eu acho super difícil, até porque em casa, né, o Asa ele vai super bem e acho que ele deve resolver esse problema já no tempo normal mesmo. Não devem ir para os pênaltis coisa nenhuma. E no duelo entre o Nova Venécia do Espírito Santo e o Brasiliense, tivemos aí um jogão, tá? O Nova Venécia foi super bem em campo, bateu ali o Brasiliense por 3-1. E que jogo péssimo do Brasiliense. Sinceramente, foi muito triste ver o Brasiliense jogar desse jeito. Para quem viu ele jogando, né, na fase de grupos, quando chegou agora em um jogo super importante, ele foi muito mal. O Nova Venécia saiu na frente ainda no primeiro tempo e logo em seguida o Brasiliense foi lá e empatou o jogo, ficando no 1-1. Porém, ainda no primeiro tempo, o Nova Venécia conseguiu diminuir ali e fez
2-1. E aí, quando chegou aos 35 do segundo tempo, ampliou ainda mais essa vitória para 3-1. E o Brasiliense, que já estava apagado em campo, ficou mais apagado ainda. E agora a decisão é lá no Abadião e eu acho que o Brasiliense vai amarelar. E no duelo entre o Real Noroeste e o Anápolis, a partida finalizou no 5-2. Foi um baita jogo aí dos jogos de ida que nós tivemos, né, nessa segunda fase. E com certeza na volta também deve ser do mesmo jeito. E o Real Noroeste ele chegou a abrir ali 2-0 em cima do Anápolis, que descontou logo no segundo tempo. Mas aí o Real Noroeste foi e descontou de novo e chegou a ampliar sua vitória para 5-1 em cima do Anápolis, que no final ali do segundo tempo, nos acréscimos, conseguiu fazer mais um gol. Porém, ele irá, né, a campo para o jogo da volta, mesmo jogando em casa, precisa fazer muitos gols aí, né, para se classificar. Eu acho super difícil, até porque o time dele tá muito precário e não consigo imaginar ele fazendo aí uma goleada em cima do Real Noroeste para conseguir se classificar. Então já estou imaginando que o Real Noroeste pode se considerar aí dentro da terceira fase. E esses foram os resultados dos jogos de ida da segunda fase da Série D. Espero você no próximo vídeo com as dicas e os palpites para os jogos da volta, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!